Nós estamos em São José de Ribamar, uma das principais cidades do Maranhão e onde o principal atrativo é o turismo religioso. Mas você conhece a história dessa cidade balneário? Então vem com a gente, o Portal Cultural está começando agora. Quem vai nos contar sobre os acontecimentos mais marcantes da cidade é seu Antônio Miranda, que pesquisa a história de Ribamar desde 1986. Além de estudar a cidade, ele coleciona gravuras e fotos e chegou a fazer uma réplica de um navio que veio de Lisboa para São Luís séculos atrás. Nós estamos aqui ao lado de uma maquete de um navio que tem muito a ver com a história da fundação, do surgimento da cidade. O senhor Antônio vai explicar um pouquinho essa história para a gente. O que é que esse barco, esse navio tem a ver com o surgimento da cidade de São José de Ribamar, senhor Antônio? Porque, segundo a lenda, a crendice popular, conta desde a minha infância e muito nos tempos dos meus avós já contava essa história desse veleiro que ia se naufragando aqui na Baía de São José de Ribamar. Porque vindo de Portugal, ele perdeu a direção para São Luís e entrou erradamente aqui na Baía de São José. E aqui ele foi apanhado por um forte temporal que jogava o mesmo de um lugar para o outro. E o capitão, já em vias de um naufrágio, gritou por São José. E a lenda conta que uma enorme onda veio e bateu contra o casco do navio e o lançou em cima de um banco de areia e fez com que o navio escapasse de um naufrágio. Ele, atribuindo então esse milagre a São José, cheio de alegria e de emoção, prometeu voltar neste local uma segunda vez e trazer uma imagem do santo e colocar neste lugar para representar o ponto do milagre aonde São José operou. Então, passado alguns anos, ele voltou novamente com as imagens esculpidas em Portugal, veio aqui, erigiu a primeira capelinha, entronizou as imagens e foi embora. Os índios gamelas, os habitantes, foi que ficaram tomando conta dessas imagens. Portanto, em 1618, quando chegaram aqui os primeiros frades para catequizar os índios, já encontraram os índios em posse dessas imagens. Já é através dos índios que eles vão saber a história do português e desse navio. Na parede do Centro de Cultura e Turismo é possível ver imagens de importantes monumentos religiosos que não existem mais. O primeiro deles é o Cruzeiro Memorial, que o senhor Antônio vai explicar para a gente a importância dele. Conta a história um pouquinho para a gente desse Cruzeiro Memorial, senhor Antônio. Olha, esse Cruzeiro Memorial, ele foi construído em 1956 por um padre holandês chamado Tiago Zwartoed. Esse cruzeiro aqui, ele situava-se onde hoje está a concha acústica. Então, quando fizeram o projeto da concha acústica, resolveram destruir o monumento porque diziam que este monumento iria atrapalhar a beleza da concha acústica. Quando na realidade não atrapalhava, ficaria muito bonito porque ele iria posicionar-se ao lado direito da concha acústica. Ele era um local de visitação na cidade aí? De visitação e um ponto de referência muito importante para nós aqui na nossa cidade. Agora, um outro monumento bastante importante é o da Nossa Senhora de Lourdes, que ainda existe, ainda está lá. Essa aí não tiraram ela, não mexeram nela. Mas porque esse monumento foi construído em 1957, também pelo padre Tiago Zwartoed, para homenagear o centenário das aparições de Nossa Senhora na cidade de Lourdes. Por isso se chama Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, porque segundo a crença popular francesa, foi no lugar desse chamado Lourdes, numa gruta, que a Virgem Maria apareceu para uma pastora chamada Bernadette. Então, para comemorar esse centenário, Padre Tiago mandou erigir esta gruta em 1957 e inaugurou em 1958, precisamente no dia 11 de fevereiro.
No Centro de Cultura existem também lembranças do Cine Ribamar, que foi a diversão dos moradores entre 1953 a 1979. Cartazes originais e o retroprojetor estão expostos ao público. Mais de 200 filmes foram remasterizados e fazem parte do acervo da instituição. Além das histórias guardadas no Centro de Cultura, andar pelas ruas de São José de Ribamar também é fácil encontrar com o acervo arquitetônico antigo. Muitas casas ainda mantêm a construção original. Essa, em especial, foi morada do escritor Américo Azevedo, irmão do teatrólogo Arthur Azevedo. Américo morou aqui até o dia de sua morte. Entre os locais mais visitados está o Santuário de São José. Neste mesmo local foram construídas 4 igrejas. Esta última, datada de 1915. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Maranhão é o segundo estado mais católico do país. Na Igreja Matriz, todos os dias, dezenas de pessoas vêm agradecer bênçãos ou pedir proteção. Para mim, o São José é o meu pai, é o meu amigo, é meu companheiro, meu protetor. Aos domingos, a tradição é trazer os veículos para serem benzidos. Esse costume teve início em 1936, durante uma visita do então governador Paulo Ramos. Em frente à igreja, há o chamado Caminho de São José, que conta, através de esculturas, a peregrinação da família de Jesus. Entre as 8 estações, uma chama a atenção. O detalhe de diferença é porque dentro dessas 8 estações, somente 7 têm referência bíblica. Essa 8ª aqui, ela se refere à morte de São José. Então a morte de São José é aceita por uma tradição religiosa, porque a Bíblia nunca falou se ele morreu ou não. Então ficou como tradição através de contos de pessoas que iam dizendo que ele tinha morrido quando Jesus completou 30 anos de idade. A estátua de São José de mãos dadas com o menino Jesus, medindo cerca de 32 metros, é um dos pontos mais visitados. O cais, revitalizado em 2017, também é bastante visitado por turistas e moradores. Contemplar a Bahia por aqui é um espetáculo à parte. Seja para conhecer a religiosidade ou as histórias que construíram a cidade balneário, vale a pena visitar o município de São José de Ribamar. E depois de conhecer um pouco mais da história da cidade de São José de Ribamar, o Portal Cultural se despede e convida você a passear um pouquinho mais aqui nessa cidade que leva o nome do padroeiro do Maranhão. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!